gente. Sem um conhecimento básico de Deus, não seria possível crer nele. Vejam que para que a gente desenvolva a fé, tenha fé, nós precisamos conhecer. Amém? Isso é um dos requisitos. A outra é cultuar. Como é que eu vou cultuar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou estudar a palavra, ou pelo menos ensinar a palavra, se eu não conheço? Então, isso seria contraditório. Por isso, Deus se faz conhecido. Amém? Glória a Deus sobre o Deus cognoscível. Deus, para complementar isso, ele vai ensinar sobre ele mesmo. Ele vai ensinar através da sua palavra. E uma coisa que nós precisamos saber é que Deus ele está acima de tudo. Deus está acima do homem, a Bíblia está acima do homem, a revelação e a inspiração está acima do homem, a inspiração do Espírito Santo está acima do homem. O homem ele não pode estabelecer métodos para conhecer Deus, pois estes métodos são estabelecidos pelo próprio Deus e são revelados nas páginas da Bíblia. Não é a razão humana que descobre Deus, isso tem que ficar bem claro, mas é Deus quem se revela aos olhos daquele que nele crê. Porque uma vez que eu coloque esse poder, tecnicamente um poder, não, eu vou conhecer a Deus. Por causa do fruto do meu conhecimento, que eu vou conhecer a Deus, eu posso criar uma linha que vai distorcer aquilo que a Bíblia ela nos ensina. Então Deus ele é a fonte de tudo. E tudo provém dele, é por meio dele e é para ele. Se ele se revela a nós, é porque, se nós o conhecemos, é porque ele se revelou a nós. Amém? Isso não é mérito do homem, não, isso é graça. Amém? É possível aplicar a razão humana nos estudos das Escrituras? O que vocês acham? A palavra é sim, a resposta é sim. Entretanto, nós precisamos estar debaixo do controle do Espírito Santo. Se eu começo a estudar a Bíblia só conforme a razão, só mediante a razão, de forma eu posso chegar no nível de loucura. Aí é onde entra a parte do Espírito Santo, que ele vai nos direcionar aquilo que o Senhor quer, certo? Em Romanos 12:1, o apóstolo ele vai falar sobre o culto racional, o apóstolo Paulo, que nós devemos fazer o nosso culto racional. Utilizando a razão, cultuar a Deus conhecendo quem Ele é, sabendo e falando também quem eu sou, dos minhas falhas, dos meus pecados. Tem que haver a razão. Eu tenho que conhecê-lo para poder fazer isso. Amém? Glória a Deus. Também vai falar sobre oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Ou seja, isso eu só consigo fazer utilizando a razão. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E lá em Hebreus 1, ele vai afirmar que Jesus Cristo é a revelação definitiva de Deus. A revelação dos dias recentes. Glória a Deus. Sem Deus se auto-revelar, seria impossível nós o conhecermos. Seria até mesmo impossível que a gente desenvolvesse fé. Então tudo depende de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 vai falar assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão pelo Espírito de Deus. Somente mediante o Espírito Santo. Por isso, Deus ele é lindo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E quando Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo, ele ficou aqui, ele desceu. Porque é através dele, por intermédio dele, que nós podemos chegar ao coração de Deus, a conhecer a Deus, a compreender a palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Ninguém conhece a Deus, ninguém conhece suas coisas, senão mediante o Espírito Santo. A revelação geral
e especial de Deus, ela vai tratar que há uma criação e, por conta disso, há um Criador. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Está em Salmos 19, 1 e 2. A revelação geral vai mostrar que todas as coisas, elas existem. Por conta disso, existe um Criador. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Está em Atos 14, 17. A gente complementa também em Romanos capítulo 1, do 19 ao 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Vejam que Deus, ele vai se fazer conhecido. E através de tudo o que acontece, nós podemos perceber de forma geral a sua existência, a sua revelação. E nós temos uma revelação também especial. E ela vai dizer respeito àquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas. O Senhor, ele advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos segundo a toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Está em 2 Reis 17, 13. Lá em Salmo 103 também vai falar assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, o ápice da revelação especial resiste no fato de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma revelação especial, direcionada. Amém? Pode-se afirmar que a revelação natural ou geral está nas coisas criadas por Deus. E a revelação especial ou sobrenatural está nas palavras faladas por Deus. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra de Deus, que antes era Verbo, ela se fez carne e habitou entre nós. Falou com o povo, se revelou ao povo. Isso é Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, embora no primeiro momento pareça que a criação veio primeiro que a redenção, convém mencionar que, segundo Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, isto é, nos projetos de Deus. Conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o nascimento de Jesus foi a concretização do plano do Pai, de falar do Filho. Nesse sentido, Jesus Cristo é a revelação de Deus. Glória a Deus. Então, Deus se fez conhecido. Deus, através da palavra dele, se faz conhecido. E Cristo é a maior prova disso. Ele, que antes era Verbo, se fez carne e habitou entre nós, fazendo-nos conhecer, fazendo-nos ter acesso a Deus. Amém, meus irmãos? Esse foi a nossa primeira parte, tá, da doutrina cristã. Nós temos aí na sequência, né, o ser e os atributos de Deus, que vão ser ministrados na sequência. Qualquer dúvida, você pode voltar aí o vídeo, mandar alguma mensagem direta, tá bom? Peço perdão aí por qualquer falha também. Estamos aprendendo a trabalhar aí nesse mundo digital também. Esse quarto aqui, no fundo ali são os quadros do João Paulo, viu? Que Deus te abençoe, ilumine seus pensamentos e não pare por aqui, não se limite por aqui. Conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, meditando nela dia e noite, orando, conversando com Deus, é que nós de fato o conheceremos mais intensamente. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, quero te agradecer por esse momento, Senhor, em tua presença. Queremos te agradecer pelo que foi compartilhado, Senhor.
através desse estudo. Senhor, que venha gerar frutos, Pai, no coração de cada um dos teus filhos. Que o que foi ministrado aqui possa alcançar seus entendimentos, possa dar luz, Senhor, para que eles consigam conhecer ainda mais de Ti. Em nome de Jesus. O Senhor provou a sua existência, Pai. Não há como negar que o Senhor não existe, não há como negar da sua essência. Tu és Espírito, Tu és luz. E a característica do amor, Senhor, está sobre o Senhor. Tanto é que se faz revelado. E por meio de Cristo, Deus, tu se revelou a nós. O que antes era verbo, se fez carne e comprovou a sua existência. E comprovou que nós precisamos te conhecer. E provou, Senhor, que nós estamos aqui somente por um tempo. E que breve, Senhor, o Senhor estará para nos buscar. Senhor, que nos apeguemos cada dia mais à Tua palavra, que tudo que a gente for fazer, tudo que pensarmos, tudo que quisermos agir, a gente esteja confrontando com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é tudo o que precisamos. É através do estudo da Tua palavra, do conhecimento, Senhor, de quem Tu és, que nós combateremos, Pai, tudo o estudo, todas as doutrinas contrárias ao Senhor, toda a heresia, Senhor, todo deísmo, Senhor, todo agnosticismo, todo ateísmo, Senhor. Eu te peço também, Senhor, Espírito Santo de Deus, toca no coração desses homens que não acreditam em Ti, que eles venham, Senhor, converter os seus corações a Ti. Que aqueles que não acreditam da Tua existência, que não acreditam que Tu podes se revelar, que a mente deles, Senhor, venham ser tocadas, que seus corações venham ser tocadas para reconhecer o Senhor como o único, suficiente e eterno Salvador, mediante Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família e até uma próxima. Fiquem com Deus e estejam em orações aí por nós, também, tá? Pela nossa família. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.